Para atacar uma base aérea inimiga, é necessário ampliar a área de ataque. Isso reduz o poder de fogo antiaéreo e das armas menores. Metralhar uma base aérea é o ataque terrestre mais perigoso que existe. Todas as armas do lugar estão apontadas na sua direção. 50, 65, 100, quem sabe? Comparado com o risco da ação, o dano provocado é bem pequeno. Tudo sobre aviões de combate. Os combates aéreos na Segunda Guerra Mundial. A libertação da Europa em 44 e 45 mobilizou o poder aéreo numa campanha terrestre de dimensão nunca antes vista. Desde o desembarque na Normandia em junho de 1944 ao ataque final ao coração da Alemanha em 45, as forças aliadas foram precedidas e apoiadas por uma campanha aérea de incrível eficiência. Apoiados pela superioridade aérea dos caças americanos e ingleses, os aviões de ataque terrestre aniquilaram as forças alemãs na França. Atacaram as formações de panzers que impediam o desembarque e cortaram a rede de trens e estradas, impedindo a chegada de reforços da Wehrmacht. Destruíram em grandes proporções todos os alvos militares em movimento ou mal camuflados numa grande extensão do território francês. A superioridade aérea dos aliados realizou uma intensa campanha ar-solo que se estendeu por centenas de quilômetros à frente do avanço das tropas aliadas. Ainda que muitos caças e bombardeiros tivessem como missão principal apoiar as tropas terrestres, muitos eram livres para cruzar os céus sobre o noroeste da Europa. Bombardearam, atacaram com foguetes e metralharam todos os alvos possíveis. Qualquer coisa que se movesse durante o dia era uma presa fácil, e para os alemães era quase impossível reforçar suas tropas no front. Enquanto os aliados avançavam para libertar a França e a Bélgica, as forças aéreas continuavam atacando com grande eficiência e destruindo o que ainda restava da Luftwaffe numa batalha que os alemães jamais poderiam ganhar. Com o apoio dos seus aviões de combate, os aliados realizaram um ataque final ao coração da Alemanha. Para o desembarque na Normandia, chamada em código de Operação Overlord, os aliados organizaram a maior frota aérea jamais vista em toda a história. Durante o planejamento da operação, o general Eisenhower disse às suas tropas: "Não se preocupem com os aviões acima das suas cabeças, são os nossos." E tinha razão. A Força Aérea Expedicionária dos Aliados contava com quase 250 esquadrões de aviões de combate, principalmente os caças e os caças-bombardeiros, incluindo 60 esquadrões de bombardeiros médios e leves.
Esta força era apoiada por 70 esquadrões de aviões de transporte e uns 50 esquadrões de apoio suplementar. O apoio adicional por aviões de combate era proporcionado pela 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e pelos caças e bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros da RAF, a Real Força Aérea Britânica. No total, os aliados contaram com 13 mil aviões para apoiar as tropas em terra, mais de 2 milhões de homens e quase 4 mil navios. O poderoso Typhoon demonstrou ser, em combate, o melhor caça-bombardeiro britânico da Segunda Guerra Mundial. Com o seu pesado armamento de 4 canhões de 20 milímetros, seus foguetes e suas bombas, o Typhoon foi um dos aviões antitanque mais mortíferos da guerra. Seu desenvolvimento inicial foi marcado por uma série de problemas. Apesar disso, tinha um fabuloso rendimento a baixa altitude. Quando entrou em serviço, era o único caça suficientemente rápido para alcançar o novo FW-190. Em combate, o Typhoon foi utilizado como um tipo de artilharia aéreo transportada de grande poder, precisão e mobilidade. O efeito destrutivo de seus 8 projéteis de foguete era equivalente ao disparo de um míssil de cruzeiro. Na Normandia, os Typhoon totalmente armados realizavam patrulhas sobrevoando o campo de batalha. Os pilotos estavam em contato permanente com controladores de caças especializados em terra. Travando o combate com o inimigo ou em uma posição de artilharia, o controlador identificava o alvo e convocava os Typhoon para atacá-lo. O imortal Spitfire foi o principal caça da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, o Spitfire vem sendo aperfeiçoado. No início de 1943, os primeiros Mk-12 de motor Griffon se uniram ao Spitfire de motor Merlin. No desembarque da Normandia, o versátil Spitfire desempenhou, entre muitas outras missões, a função de interceptor de caça-bombardeiro e de avião de reconhecimento. Durante a campanha estratégica de bombardeiros diurnos sobre a Alemanha, a Força Aérea do Exército Americano escolheu 3 caças para escoltar seus pesados bombardeiros. Estes eram o P-38 Lightning, o P-47 Thunderbolt e o P-51 Mustang. Todos tinham um excelente rendimento para cobrir longas distâncias e, portanto, podiam escoltar os bombardeiros até o coração do Reich. Quando os caças alemães chegavam para atacá-los, os caças aliados abatiam os Messerschmitt e Focke-Wulf 1 a 1. O desenrolar da guerra permitiu uma ampla utilização dos bombardeiros. Os caças de escolta foram então liberados da sua função defensiva, permitindo seu deslocamento para o norte da Europa. Ao passar a ter essas novas funções, seus ataques mortíferos destruíram todas as instalações alemãs que podiam encontrar pela frente. E quando não destruíam estes alvos, atacavam a Luftwaffe dentro da própria Alemanha. O P-38 Lightning de dupla cauda foi apelidado Forked Tail Devil, diabo de rabo bifurcado. Durante uma única missão de destruição de trens a 130 quilômetros a oeste de Berlim, 42 Lightning do 20º Grupo de Caças destruíram 18 locomotivas alemães, 50 vagões de trem e também 16 caças Bf-109. O P-47 foi apelidado Jug de Juggernaut, o gigante destruidor por seu enorme tamanho. Armado com 6 metralhadoras para o combate aéreo, podia levar também 2 bombas de 400 quilos. No seu papel de ataque à superfície, o P-47 se destacou como destruidor de tanques. Os alvos, como os aviões na terra, os trens e os caminhões, podiam ser destruídos com o fogo das metralhadoras. Porém, as estruturas como os edifícios ou as pontes tinham de ser bombardeados. Novas técnicas foram introduzidas no P-47 para fazer com que as bombas atingissem seus alvos. Os pilotos descobriram que o lançamento de bombas a 5.000 metros de altitude era muito mais eficaz para a destruição de pontes e de alvos semelhantes. O Mustang foi, sem dúvida nenhuma, o melhor caça da Segunda Guerra Mundial. Devido ao seu longo alcance e à sua excelente capacidade de manobra, o Mustang era o caça ideal para a escolta aérea.
Em combates aéreos contra os caças defensores da Luftwaffe, atingiu uma média de 10 vitórias para uma derrota. Quando se aproximava a invasão da Normandia, o Mustang realizou progressivamente os bombardeios táticos e os ataques ao solo. Porém, o mortífero poder deste caça não era uma exclusividade norte-americana. Os 6 esquadrões de Mustang Mk-3 da RAF foram uma das unidades de caças de maior sucesso na segunda TAF. Nas batalhas aéreas de curta distância, eles abateram muitos Bf-109G e FW-190 no departamento de Dreux, Saint-André-Évreux. No final de abril de 1944, os caças que cruzavam a Europa Ocidental encontraram pouca resistência por parte dos alemães. Foram organizadas gigantescas e ambiciosas operações. No dia 20 de maio, 1.200 caças e caças-bombardeiros americanos e britânicos avançaram através da França e oeste da Alemanha em busca de eventuais alvos, encontrando-os em grande quantidade. As operações de bombardeio tático preparadas nos dias anteriores à invasão foram intensificadas no momento em que os soldados aliados pisaram o solo francês. Com o aumento da necessidade de oferecer apoio aéreo às tropas, a USAAF e a RAF mudaram sua estratégia e incluíram outros tipos de avião que pudessem realizar esta função. Um dos mais importantes foi o Douglas DB-7, conhecido como A-20 Havoc pelos americanos e como Boston pelos ingleses. Projetado como um bombardeiro triplace de ataque leve, o A-20 foi um dos aviões mais versáteis da Segunda Guerra Mundial, realizando uma ampla gama de missões bastante arriscadas. Com uma velocidade máxima de 550 km por hora, o Havoc era mais rápido e complexo que os bombardeiros europeus da sua época. Foi utilizado principalmente como bombardeiro leve-médio para ataques a alvos fixos, como bases aéreas, pistas de aterrissagem, estradas, redes ferroviárias e pontes. O A-20 obteve resultados que não foram superados por nenhum outro avião. Nos anos 1943 e 44, Boston da RAF no Canal da Mancha. A versão mais importante do Havoc foi o A-20G. Os primeiros modelos tinham um nariz de cristal que alojava o encarregado de lançar as bombas. O modelo G apresentou um nariz sólido junto a um devastador e pesado armamento de 8 metralhadoras de calibre 50. Outra alternativa era a utilização de 2 metralhadoras de 50 e 4 canhões de 20 mm. A capacidade de bombas aumentou em quase 2 toneladas. O A-20G demonstrou ser um resistente e poderoso avião de ataque ao solo na Europa. Como o Havoc, o Douglas Invader era eficaz bombardeiro médio ligeiro triplace da USAAF. O A-26, como o Havoc, tinha também um arsenal significativo, mas era muito mais rápido. Além de transportar uma carga de 2 toneladas em bombas, o A-26 tinha 6 metralhadoras no nariz e 4 nas 2 torretas, podendo levar ainda 8 metralhadoras em estruturas debaixo das asas. O Martin Marauder era um bombardeiro médio ligeiro de 5 lugares. Em meados de 1943, entrou em serviço na 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e podia transportar até a metade do seu peso em bombas em curtas distâncias. A eficiência do B-26 teve um alto custo. Muitos tripulantes morreram por sua inexperiência em manobrar um avião tão perigoso. Ainda que os primeiros problemas do Widowmaker tivessem sido resolvidos, Cobell Marauder era um dos bombardeiros aliados mais potentes. O melhor bombardeiro leve da Segunda Guerra Mundial foi o de Havilland Mosquito. Quase todo construído em madeira, o Mosquito foi sem dúvida o avião mais versátil da guerra, realizando quase todo tipo de missão: bombardeiro, reconhecimento, caça, caça noturno e explorador, entre muitas outras. Apelidado Wooden Wonder, a maravilha de madeira, o Mosquito, além de possuir um espetacular armamento, foi o bombardeiro mais rápido da guerra, com uma velocidade máxima de 600 km por hora.
A versão de caça-bombardeiro tinha 4 canhões de 20 milímetros e 4 metralhadoras, além de 900 quilos em bombas ou 450 quilos em bombas e 8 foguetes. Os mosquitos também se destacaram como bombardeiros de precisão. Suas missões mais espetaculares foram o ataque contra os quartéis da Gestapo na Dinamarca e o ataque para liberar os membros da resistência francesa da prisão de Amiens. A maior força de assalto aerotransportada da história foi utilizada no desembarque da Normandia. As tropas atingiram a terra de duas maneiras, com paraquedas e com planadores. A partir de centenas de aviões de transporte Douglas C-47 Skytrain em Dakota, milhares de paraquedistas atacaram de surpresa as posições alemães. As tropas também combateram em aviões Horsa e Hadrian, transportados pelos bombardeiros Stirling, Halifax e Albemarle. Cada Horsa podia transportar até 25 soldados. O poder aéreo da Luftwaffe é um grande desafio para os caças e bombardeiros aliados. Em geral, os pilotos voavam em versões de projeto já experimentado, como Messerschmitt Bf-109 e o Wolf FW-190. No entanto, voavam com uma nova geração de aviões de combate que incluía bombardeiros e caças a reação mais modernos do que qualquer avião dos aliados. Entre estes, destacava-se o Messerschmitt Me-262, o primeiro avião de combate à reação a entrar em serviço, e o bombardeiro Arado AR-234. Mas existiam poucos exemplares desses aviões, cuja entrada em ação chegou um pouco tarde, causando pouco impacto na guerra. Quando os aliados conseguiram invadir e libertar a Europa do poder nazista, o resultado era inevitável. As armas ar-superfície lançadas pelos aviões de combate acrescentaram uma nova dimensão à guerra móvel ao proporcionar um apoio de fogo muito mais flexível que a artilharia. As armas utilizadas pelos aviões de guerra aliados dividiam-se em 3 categorias principais. As metralhadoras variavam em calibre desde os 7,62 milímetros, transportadas por alguns antigos caças britânicos, até os 12,7 milímetros dos aviões americanos. As armas de maior calibre, geralmente canhões de 20 milímetros, foram as mais utilizadas pela Royal Air Force. Usado contra os veículos não blindados das tropas alemãs, este armamento conseguiu resultados excepcionais. As bombas também variavam de tamanho, porém as mais eficazes e utilizadas na guerra tática foram as de 227 e 454 quilos. Ainda que tivessem menos precisão que as metralhadoras ou os foguetes, as bombas eram muito mais destruidoras. Os foguetes ar-superfície com explosivos potentes eram mais simples, porém incrivelmente destrutivos. Antes da invasão, os aliados traçaram planos bastante elaborados para ocultar dos alemães a localização efetiva da zona de assalto do dia D. Os bombardeiros aliados foram usados para que os alemães acreditassem que a invasão seria feita em algum outro lugar. Para cada incursão realizada na Normandia, foram realizadas 2 em Pas-de-Calais. Alguns resíduos metálicos foram previamente lançados para sugerir aos radares inimigos a aproximação de uma frota invasora. Vários meses antes do dia D, os bombardeiros da RAF e da USAF debilitaram as defesas alemãs com o objetivo de facilitar o desembarque. E quando as tropas efetuaram a invasão, os aliados já tinham o domínio quase total do ar. As operações aéreas se dividiram em 3 fases. A primeira consistia em destruir os pontos vitais do sistema francês de rodovias e de estradas de ferro, isolando as forças alemãs que se encontravam na Normandia. Uma vez fosse iniciada a invasão, a chegada de reforços seria praticamente impossível.
Ao mesmo tempo, os caças-bombardeiros aliados e os bombardeiros ligeiros da 2ª Força Aérea Tática bombardearam os alvos alemães ao longo da costa francesa do Canal da Mancha. Atacaram as bases de navios, estações de radar, campos de aviação e baterias de artilharias na costa. A segunda fase era de proteger a cabeça de praia e dar às forças aliadas um ponto de apoio na Normandia. Quando isso fosse conseguido, a terceira fase seria a utilização do poder aéreo aliado como apoio na libertação da Normandia e no ataque ao norte da Europa. A invasão aliada foi iniciada com o desembarque de tropas na Normandia em 6 de junho de 1944. Os alvos da enorme frota invasora eram 4 praias com os nomes em código de Goat, Juno, Sword e Omaha. Na madrugada do dia D, o comando dos bombardeiros da 8ª Força Aérea Norte-Americana entrou em ação. 1000 bombardeiros pesados B-17 e B-24 lançaram 3.000 toneladas de bombas de grande poder destrutivo sobre as praias. Depois do amanhecer, os primeiros soldados aliados desembarcaram na costa. Tinha início a libertação europeia. O apoio dos aviões e navios de guerra aliados tinha um poder de fogo maciço. À medida que as tropas avançavam, seu poder de fogo penetrava ainda mais no interior, surpreendendo e deixando os alemães sem proteção. Somente neste dia, o desembarque aliado foi de 145.000 soldados, além da enorme quantidade de material para abastecimento. O apoio ao desembarque era proporcionado pelos ataques aéreos das forças aliadas aerotransportadas. Dos aviões de transporte, principalmente dos C-47 americanos, um grande número de paraquedistas saltou atrás da área norte-americana da cabeça de praia. Sua missão era dominar uma área que permitisse o avanço pela península de Cotentin para tomar o porto de Cherbourg. Neste caso, as operações americanas não tiveram total êxito. As divisões aerotransportadas 82 e 101 ficaram separadas numa área bastante grande e não puderam agir eficazmente. No setor leste, atrás das praias britânicas e canadenses, os aviões de transporte Dakota, Sterling, Albert Marley e Halifax da RAF lançaram 100 planadores e 4.000 paraquedistas para proteger alvos, para eles vitais, como as baterias na costa, as pontes sobre os rios e os cruzamentos de estradas. Durante o primeiro dia, o desembarque de homens e de carros aumentava consideravelmente. Enquanto isso, os caças protetores das forças aliadas controlavam os aviões da Luftwaffe. A Força Aérea Alemã reagiu lentamente e opôs uma resistência praticamente simbólica, realizando um reduzido número de ataques aéreos e causando danos insignificantes. Durante os 4 dias posteriores ao dia D, os aliados se conformaram em concretizar sua cabeça de praia. Ao mesmo tempo, os caças bombardeiros de apoio tático sobrevoavam o norte da França e atacavam os trens e os comboios de caminhões que tentavam levar reforços aos alemães na zona de guerra. Em 10 dias, mais de 500 mil de homens desembarcou nas praias da Normandia. A fase inicial do ataque terminou com a chegada de reforços para a 6ª Divisão Aerotransportada Britânica. No dia 10 de junho, depois de apenas 3 dias de trabalho por parte dos engenheiros da aviação, concluiu-se a primeira pista de aterrissagem em solo francês. A partir deste momento, os Spitfires e os Typhoons da RAF podiam realizar suas operações bem próximos aos campos de batalha. Os Typhoons, com seus foguetes, eram particularmente mortíferos e apoiaram os aliados na tentativa de avanço a partir da Normandia. Os bombardeiros ligeiros foram muito eficazes em evitar a chegada dos reforços alemães.
No início de julho, os Havocs e os Marauders, USAF, já tinham destruído quase todas as pontes que cruzavam o norte do rio Sena, em Paris, e a maioria das que atravessavam o Loire. Quando os alemães tentavam repará-las, os bombardeiros aliados voltavam com toda a carga. Antes do final de junho e operando desde a parte oriental da cabeça de praia estabelecida no dia D, os americanos foram os primeiros a avançar para o norte em direção a Cherbourg. Durante o mês de julho, seus ataques foram feitos ao sul e a oeste. No leste, as tropas britânicas e canadenses de Montgomery combateram intensamente, conseguindo algumas poucas vitórias numa série de batalhas na região de Caen. Devido à forte resistência alemã, o comandante britânico pagou um preço muito alto por cada metro avançado. No entanto, os alemães atuavam exatamente como os aliados pretendiam. Atraindo os alemães para a batalha no leste, os americanos tinham o caminho livre para o oeste. Em meados de agosto de 44, o 2º Exército Britânico e o 1º Exército Canadense avançaram na direção sul de Caen e 16 divisões alemães foram cercadas e aniquiladas. O 3º Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Patton, avançou em direção a Saint-Louis, atacando pela península de Cotentin para tomar Avranches e capturar os portos da Bretanha. No dia 8 de agosto, chegou a Le Mans e dominou os alemães na Normandia. A reação alemã fracassou, mas o pior ainda estava por vir. Os aviões aliados realizavam saídas durante as 24 horas do dia, atacando com os seus foguetes tudo que se movia pelas estreitas estradas normandas. Era o momento de retroceder ou já seria muito tarde para os alemães? Falaise foi o lugar onde o poder aéreo determinou a libertação da França. Perseguidos ao norte pelo 1º Exército Tense e pelo 2º Britânico, e ao sul pelo 1º e 3º Exército dos Estados Unidos, o que sobrou das 9 divisões Panzer e das 7 divisões de infantaria alemães foi totalmente encurralado. Os aviões aliados se multiplicaram sobre o bolsão de Falaise, desde os caças Spitfire e Mustangs aos bombardeiros Lancaster e Flying Fortress. Para os Typhoons, este foi o seu grande momento. Os 18 esquadrões da RAF atingiram seu maior rendimento. Operando das bases no sul da Inglaterra e da cabeça de praia na Normandia, os Typhoons atacaram todas as vias de escape dos alemães. Lançaram salvas de foguetes sobre os blindados que se aglomeravam no bosque da Normandia e usaram os canhões para atingir os soldados alemães que buscavam refúgio. Após uma semana, o que sobrou do 7º Exército fugiu em debandada pela França, mas continuou sendo atacado durante o dia pelos foguetes dos Typhoon, dos P-47 e dos P-33 e durante a noite pelas armas dos mosquitos. Devido à má sorte e à falta de coordenação dos aliados, o desfiladeiro de Falaise não estava completamente fechado. Ainda que 40.000 homens remanescentes de um grupo Panzer e de 2 divisões alemãs tivessem fugido, não seriam, então, mais que refugiados. Além dos seus companheiros, feitos prisioneiros de guerra, eles deixaram para trás todo o seu equipamento destruído e queimado. Em meados de agosto de 44, as forças alemãs ao sul de Caen foram completamente destruídas. Na última semana de agosto, o avanço dos exércitos canadense, britânico e americano eliminaram a resistência organizada no norte da França. Em 25 de agosto, Paris foi libertada. Os britânicos chegaram a Bruxelas em 3 de setembro e a Ambert no dia seguinte. O 3º Exército dos Estados Unidos chegou a Verdun no dia 1º de setembro. Depois, em Metz, juntou-se ao 7º Exército dos Estados Unidos, que, após seu desembarque na França em 15 de agosto, estava avançando em direção ao norte.
Nesta grande investida, as forças aéreas aliadas estavam constantemente em ação, enquanto seus companheiros em terra se esforçavam para construir novas pistas de aterrissagem provisórias e seguir de perto o avanço das tropas. Antes de cruzar o Sena, os aviões Mosquito, Mitchell, Mustang, Boston, Spitfire e Wellington, do grupo número 2 da RAF, atacaram os barcos e barcaças em Rouen e em outros lugares antes que os caças alemães pudessem impedi-los. Esta ação foi empreendida pelos Spitfire, do grupo 83 da RAF, e pelos P-47 e P-51 da 9ª Força Aérea Americana, que abateram mais de 100 caças alemães na última semana de agosto. Pouco depois, de Saint-Nazaire a Dunkerque, os bombardeiros aliados atacaram as provisões alemães que até então tinham sido evitadas pelas tropas avançadas. Ao mesmo tempo, os Dakota, Sterling e Halifax, do Comando de Transporte da RAF, realizaram um assalto aéreo de Arnhem, na Holanda, enquanto que os C-47 do Comando de Transporte das tropas americanas conduziam as divisões aerotransportadas 82 e 101 aos alvos nos rios Maas e Waal. Infelizmente, a RAF não dispunha de meios suficientes para levar toda a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica e a Brigada Paraquedista Polonesa numa única viagem. Enquanto os americanos destruíam os seus alvos, o ataque britânico de Arnhem, apesar do reabastecimento aéreo recebido, foi um desastre. Infelizmente, a 2ª Força Aérea Tática não participou totalmente no apoio ao assalto a Arnhem. Um total de 55 aviões de transporte foram abatidos, enquanto outros 320 foram danificados pelo fogo antiaéreo. Em outra parte, os alemães atacavam a ponte vital de Nimega sobre o rio Waal, nas mãos dos britânicos. Um pouco mais ao sul, os americanos, apesar de encontrar uma forte resistência, chegaram quase à fronteira que separa a Alemanha da Bélgica, de Luxemburgo e da França. Enquanto isso, a RAF prestava apoio aéreo a uma operação de grande importância: recuperar a ilha de Walcheren, na desembocadura do rio Escalda, e conquistar o importante porto de Amber. Em novembro de 1944, 5 meses depois da invasão, os aviões Invaders se uniram aos Havoc. Estes foram bastante eficientes para acabar com os últimos sonhos de Hitler. Os alemães prepararam com muito cuidado sua última grande contraofensiva, conhecida por Batalha da Vantagem. Sua estratégia era de chegar até o mar e dividir em 2 os exércitos aliados. No dia 16 de dezembro, o 5º e o 6º Grupos Panzer do Marechal de Campo von Rundstedt atacaram a região do Bosque de Ardennes ao sul da Bélgica. Ajudados pelo mau tempo e pelo fator surpresa, o contra-ataque alemão abriu caminho entre o 7º e o 9º Exército dos Estados Unidos. Em uma semana, o avanço foi de 96 quilômetros. O mau tempo impediu uma ação aérea a grande escala, mas finalmente os americanos conseguiram contra-atacar e acabar com a ofensiva alemã. Entre os aviões inimigos estavam algumas das novas versões de bombardeiros com reatores ME-262. O mau tempo, que tinha dificultado as operações aéreas dos aliados durante o ataque de Ardennes, pouco a pouco foi melhorando nos últimos dias de 1944. A ofensiva aliada foi retomada pela 2ª Força Aérea Tática. Entre os aviões que tomaram parte na ação estavam os Havocs da 9ª Força Aérea, que aniquilaram os Panzers alemães. Decolando dos campos de aviação improvisados na França, em 5 dias, no Natal de 44, os aliados lançaram quase 2.000 bombas sobre os tanques. Os alemães, no entanto, ainda reservavam uma grande surpresa para os aliados. Sem que os serviços de inteligência britânicos e americanos suspeitassem, a Luftwaffe levava várias semanas preparando uma operação de grande vulto contra as bases aéreas da RAF e da aviação do exército americano no norte da Europa. Procedentes de todo o Reich, foram utilizados 800 caças e caças-bombardeiros de todos os tipos. O ataque, conhecido em código por Operação Bodenplatte, foi lançado no amanhecer do Ano Novo de 1945. Os alvos dos aviões da Luftwaffe eram as importantes bases aéreas aliadas na Holanda e na Bélgica. A surpresa foi quase total, pois os ataques começaram às 9 horas da manhã.
Os prejuízos causados foram enormes e cerca de 500 aviões aliados foram destruídos ou inutilizados. Quando as defesas se recuperaram do choque recebido, mais de 300 aviões alemães foram derrubados quando retornavam para a Alemanha. Enquanto os aliados eram capazes de, em poucos dias, substituir as suas perdas, relativamente poucos dos seus aviões tinham sido destruídos, as perdas alemãs, incluindo 230 aviões, representavam um verdadeiro desastre. O tempo passou muito rápido para o Terceiro Reich. Os aviões táticos de apoio pressionaram as tropas terrestres alemães, enquanto os aliados continuavam o seu avanço pelo norte da Europa. Durante 5 dias, realizamos uma saída após outra e metralhamos todas as estradas ao sul, oeste e leste das praias. Mesmo quando nada se movia, disparávamos nos dois lados das estradas, onde sabíamos que os alemães estavam refugiados e esperavam pelo anoitecer para sair. Quando viam surgir os caças aliados, os alemães abandonavam seus carros e buscavam abrigo em qualquer lugar que perto das estradas oferecesse proteção. Disparavam-nos com seus fuzis e metralhadoras ligeiras. Com frequência, voávamos entre uma nuvem de munições de armas com pequeno poder de fogo. Começaram a disparar. Era um fogo aéreo rápido e pesado, intenso e preciso. A única ação evasiva que nos restava era a de zigue-zaguear constantemente, o que os obrigava a mover suas armas. Depois que lancei as bombas, fiz um mergulho e me dirigi ao solo o mais rápido que pude, movimentando-me bruscamente para tentar escapar dos seus projéteis. Apenas quando nos afastamos foi que percebemos que tínhamos atingido o alvo. Mas estávamos muito ocupados para comemorar. Nosso avião parecia uma peneira. Os aliados levaram quase 10 meses para chegar à Alemanha e passaram mais de 2 antes que terminasse a guerra. Os bombardeiros aliados ampliaram seus ataques estratégicos contra os complexos industriais e as próprias cidades alemãs. A travessia do Reno anunciou o assalto final ao Reich, depois de uma campanha aérea considerada a mais longa e concentrada da história. Este feito abriu caminho para libertar a Europa da tirania nazista.